Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aí ao meu vídeo da análise semanal. Vamos dar uma estudada aí nos ativos, no que tem de notícia aí para impactar na semana, no que a gente precisa ficar de olho para operar bem aí nessa semana que se inicia hoje, né? Dia 11 de abril e vai até dia 16 de abril, ok? Começando aqui, pessoal, hoje, essa semana é uma semana aí de balanço dos bancos, tá? A gente vai ver isso aqui daqui a pouco, os dias que cada banco reporta balanço, ok? Mas antes, vamos dar uma olhada no relatório COT, vamos aqui de cima para baixo. O relatório COT do S&P 500 teve uma subida de quase 5 mil contratos aqui, né? Estava negativo, fechou semana passada com menos 50.331 e caiu agora, diminuiu esse saldo negativo para 45.343 negativo. Tá? O COT do Nasdaq também subiu até mais, 8.470 contratos, saindo aqui de menos 17.865 para menos 9.396. Okay? O euro, ele teve mais uma semana de queda. Semana passada tinha caído quase 20 mil contratos no saldo. Essa semana caiu 6.220, de 73.739, caiu para 67.522. Apesar que o euro ganhou força na última semana, tá? Subiu aí quase todos os dias da semana. Agora a gente tem que sempre lembrar que o relatório COT ele é um pouco atrasado. Ele é fechado na terça-feira e é divulgado na sexta, tá? Então a gente não tem o saldo aqui de quarta, quinta e sexta, que entra na próxima semana, certo? Então, no saldo, o euro teve mais uma semana de queda, ok? A Libra, ela também caiu 5 mil contratos, arredondando, né? De 24.959 para 19.951. Então, uma queda aí da Libra que caiu na semana, fechou a semana aí em queda, tá? O euro GBP ganhou muita força, né? E a gente sabe que o euro GBP é uma das principais correlações, uma das principais paridades, né, que impactam na Libra. Então essa subida forte do euro acabou puxando a Libra aí para baixo, fechando em queda, ok? O DX ganhou mais uma semana, vamos colocar ele aqui. Ele vem subindo aí, junto com essa queda do euro, né? Na verdade aqui ele teve uma semana de queda. Eu coloquei em verdinho aqui, deixa eu só arrumar aqui, tá pessoal? O DX ele teve uma queda de 1.280 contratos, saindo aqui de 5.726 para 4.449. Foi uma queda pequena, né? Se comparado com aquela subida forte que teve algumas semanas atrás, que saiu de 8.887 negativo para 5.837 positivo, né? Desde então manteve-se aqui meio estável, só que o preço realmente caiu aí semana passada, né? A gente teve um alívio naquela pressão que estava tendo na curva de juros americana. A gente até vai ver aqui o ZN daqui a pouco, que é o maior destaque do COT de hoje. E aí a gente vai entender o que está acontecendo aí com o dólar, porque caiu, ok? Vamos só dar uma olhada aqui no ouro e no CL antes. O ouro, ele subiu quase 22 mil contratos, né? Teve a primeira retomada de força aqui dos compradores, né? Principalmente por causa que o yield de 10 anos americano, que é uma das principais correlações do ouro, deu uma aliviada. O yield de 10 anos americano estava pressionando forte nos últimos 3 ou 4 meses, puxando o ouro para baixo. Então, com esse alívio que teve nesse yield, o ouro acabou ganhando um pouco de força e o mercado se expôs, né? Teve uma força compradora interessante aqui, tá? Então, saindo aqui de 167.528 para 189.509, ok? O CL, o petróleo, ele caiu. O petróleo ele ficou lateralizado a semana inteira. Teve o principal evento aí da semana foi conversas entre Estados Unidos e Irã sobre a volta aí dos Estados Unidos para o acordo nuclear, que o Trump saiu durante a administração dele, né? Então, o petróleo praticamente não mexeu. E o saldo
caiu de 531.310 da semana passada, caiu para 511.725, uma queda de quase 20 mil contratos. Né? E, para finalizar a nossa análise aqui do COT, o ZN, que é o contrato futuro do título de 10 anos americano, o contrato mais negociado do mundo, o contrato futuro mais negociado do mundo, mais do que o S&P, teve uma puta de uma subida. A gente viu na semana passada esse contrato cair 102 mil contratos, passando aqui de positivo, de 12.297 positivo para menos 89.802 negativo. Agora, esse COT, a gente viu uma retomada forte da força compradora, passou dos 89.802 negativo para 84.559 positivo. Então, uma entrada expressiva de contratos, isso muda o nosso direcional para vários ativos. EURUSD, GBP-USD, principalmente o ouro, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre essas correlações. Ok? Então, esse foi o COT aí, foi a maior subida aqui do ZN desde quando eu acompanho o relatório COT desse ativo. Né? Vamos, antes de a gente ir lá para o gráfico, pessoal, olhar os perfis de volume, as principais regiões para a semana, vamos dar uma olhada no relatório, nos calendários econômicos. Tá? Vamos olhar primeiro o que aconteceu na semana passada, para a gente lembrar, né, ficar por dentro ali do contexto, e a gente fala do que tem para essa próxima semana. Okay? Primeiro, na segunda-feira, vamos falar das notícias que impactaram positivamente. A gente teve vários PMIs aí essa semana, né? PMI de não manufatura da ISM veio bem acima do esperado, era esperado 59 pontos, veio 63,7. As vagas de empregos, né? Vagas em aberto da JOLTS, era esperado 6.995.000, veio 7.367.000, bem acima do esperado. Isso aqui é bom, que aumenta o número de vagas, então mais pessoas vão procurar trabalho e vai diminuir taxa de desemprego, vai criar mais empregos, ok? Então, o primeiro passo para a criação dos empregos é a criação da vaga, por isso que é mapeado esse indicador, ok? Ainda sobre as notícias que impactaram positivamente, PMI da IVE lá do Canadá veio muito acima do esperado, era esperado um aumento forte, né? 60,5, veio 72,9. Só lembrando, pessoal, que PMI acima de 50 já é expansão, né? Já é melhoria, porque ele é um índice de difusão. Tá? Se você nunca estudou sobre PMI, dá uma olhada em como ele é calculado. Então, 72,9 significa que quase 100% dos participantes aí foram otimistas, os participantes que foram entrevistados. PMI é uma entrevista, ok? Estoque de petróleo teve uma queda forte, apesar que isso não impactou em preço. A gente viu o petróleo lateralizado a semana inteira. PMI de construção do Reino Unido veio bem acima do esperado. PPI dos Estados Unidos era esperado 0,5%, veio em 1%. Opa, pressão inflacionária aí. Esse PPI acumula alta de 4,2% ao ano, no acumulado dos últimos 12 meses. Né? Isso é uma máxima de 10 anos. Está visitando um patamar de PPI lá de 2011, tá, pessoal? E mudanças de emprego no Canadá, eram esperado um aumento de 100 mil novas vagas e superou a expectativa, veio 303,1 mil, ok? E as notícias que impactaram negativamente na semana passada, PMI composto e PMI de serviços do Reino Unido, apesar de vir em expansão, lembrando, PMI acima de 50 já é expansão, mas perdeu um pouquinho a expectativa aqui, ó, 0,2 aqui e 0,5 aqui, ok? E talvez a principal notícia que até fez a gente ganhar dinheiro na abertura quinta-feira, operando vendido no S&P, era esperado 680 mil novos pedidos de seguro-desemprego e subiu para 744 mil, tá? Então ainda tem muita gente dependendo de benefícios de desemprego do governo americano. Isso é ruim, ok? Apesar dos números de emprego estarem subindo. O que o pessoal disse com relação a isso? Números de emprego subindo, mas números de desempregados, né, pessoas pedindo, né, benefícios de desemprego subindo também.
talvez possível fraude, né? O cara está empregado, está trabalhando em algum serviço que não está ali nos registros, talvez, ou até tá, mas mesmo assim vai lá e pede o seguro, tá? Então, esse pode ser um dos motivos disso estar acontecendo. E vamos... só lembrando, teve minutas do FONC nessa semana e as minutas do BCE. Se você não leu, fique por dentro lendo aí, tá? Isso aqui nunca é notícia velha, está por dentro do contexto, nunca fica velho, tá? Até porque isso aqui é atualizado a cada 30, 40 dias. Então, se você não está por dentro, leia aqui para se contextualizar, ok? E para essa semana, o que a gente tem de importante? Tem bastante coisa, tá, pessoal? Começando aqui, vou falar só dos mais importantes, né? Nessa segunda-feira, a principal notícia da semana é o leilão do título de 10 anos americano. A gente viu aí o quanto que está impactando a pressão na curva de juros, a pressão nos yields. Então a gente tem que ficar de olho nesse leilão para ver como que está sendo a demanda, né? Bid to cover ratio, né? E a gente tem o balanço do governo americano. Quanto que gastou, quanto que arrecadou, né? Na terça-feira, balança comercial da China, German Ziel Economic Sentiment da Alemanha, né? E da zona do euro. A principal notícia aí da terça-feira, Consumer Price Index, o índice de inflação ao consumidor americano, tá? É esperado um aumento no mês de março de 0,5 no CPI principal e 0,2 no núcleo, que exclui alimentos e energia. Então vamos ver como que vai vir. Isso aqui impacta em tudo, em moedas, em juros, em índices, certo? Então, principal notícia aí da semana, tá? Eu vou até mudar aqui, ó, semana de balanço, vendas no varejo, inflação ao consumidor. E produção industrial domina o calendário. Agora sim. Deixa eu diminuir um pouquinho isso. Pronto. Agora sim. Tá. E na quarta-feira, o que a gente tem? Produção industrial da zona do euro. A gente tem PCE, né? Export Price Index e Import Price Index dos Estados Unidos. Vamos ficar de olho. O Fed olha muito esses indicadores aqui, que são os preços dos produtos exportados e os preços dos produtos importados pelos americanos, tá? Isso aqui impacta muito nas moedas. Estoques de petróleo, book bege, né? O book do Fed, tem bastante informação importante aqui. Para quem opera em seção asiática, Austrália divulga relatório de empregos. Na quinta-feira, Consumer Price Index da Alemanha, vendas no varejo dos Estados Unidos. A principal notícia aí da quinta-feira, tá? Apesar que tem outras aqui importantes. Produção industrial dos Estados Unidos, tá? E PIB da China, produção industrial e taxa de desemprego da China de noite. Quem opera a seção asiática aí, fica por dentro, né? Fica de olho nisso aqui. Isso aqui vai ditar a abertura para a gente na parte da manhã da sexta. Na sexta-feira tem inflação da zona do euro ao consumidor, certo? Balança comercial, licenças de novas construções, início de novas construções. E é isso aí para a semana que vem, tá? Então tem bastante notícia importante, uma semana bem carregada, tá? Aqui eu coloquei, pessoal, os discursos de todos os membros de bancos centrais nessa semana, tanto do Fed, quanto do BCE, quanto do Banco da Inglaterra, que são os que eu mapeio, tá? Hoje, às 8 da noite, tem uma entrevista do presidente do Fed no programa 60 Minutes. Eu vou até passar o trecho dessa entrevista aqui, ó, porque eu já legendei para vocês. What we're seeing now is really an economy that seems to be at an inflection point, and that's because of widespread vaccination and strong fiscal support, strong monetary policy support.
We feel like we're at a place where the economy is... Peraí que tem um besta na frente da legenda aqui, ó. Vou pôr de novo. What we're seeing now is really an economy that seems to be at an inflection point, and that's because of, widespread vaccination and strong fiscal support, strong monetary policy support. We feel like we're at a place where the economy is about to start growing much more quickly and job creation coming in much more quickly. So the principal risk to our economy right now really is that the disease would spread again. It's going to be smart if people can continue to socially distance and wear masks. Isso aí. Então, o Powell diz que, a economia dos Estados Unidos tem muito a crescer ainda, o mercado de trabalho tem muito a crescer, por causa dos estímulos do governo, dos estímulos da política monetária, mas o principal risco seria uma volta aí, um espalhamento novamente do Covid, Então, pede que as pessoas aí continuem usando máscaras, continuem com o distanciamento social para não voltar a espalhar essa doença novamente. Esse é só um trecho da entrevista, A entrevista eu não sei quanto tempo tem, mas às 8 horas vamos ficar de olho, tá? E aí, segunda, terça, quarta e quinta tem bastante membro aí de Banco Central falando, vamos ficar de olho, beleza? Relatório de balanços, essa semana, eu vou até dar um zoom aqui para a gente ver melhor, essa semana é a semana dos bancos, tá pessoal? Na quarta-feira, antes da abertura de Nova York, tem o JP Morgan, Wells Fargo e Goldman Sachs, tá? São 3 gigantes aí. Quem tem ações aí desses bancos, fiquem esperto. Quem opera índice S&P, fique esperto. Quem opera Nasdaq, não precisa nem se preocupar, porque o Nasdaq não tem setor bancário, ok? E na quinta-feira, antes da abertura, a gente tem o Bank of America, o Citibank, a BlackRock, que é a maior gestora de fundos e ETFs do mundo, de ETFs, A gente tem a PepsiCo, que não é setor bancário, mas é uma empresa gigantesca. United Health Group, tá? É uma empresa que tem bastante peso aí nos índices, principalmente o Dow Jones, E o banco West Bancorp. Na sexta-feira, também antes da abertura, tem o Morgan e o Bank of New York Mellon, ok? Então, bastante... Tem semana que a gente não tem quase empresa nenhuma relatando, essa semana tem bastante empresa, então vamos fazer o valuation, vamos dar uma lida nos relatórios aí, nos balanços, relatório de ganhos, relatório de fluxo de caixa, para a gente ver como que pode impactar aí nos preços, dessas empresas e principalmente no setor. Um setor pode puxar o índice inteiro, se tem um setor que pode, é esse aí, e tecnologia também, Beleza? Depois vocês dão uma lida aí no relatório. Vamos dar uma olhada agora nos gráficos, para a gente ver as principais regiões da semana. Vamos começar aqui, pessoal, com o euro, que eu já estou aqui na tela. O perfil do euro, eu coloquei aqui, deixa eu apagar e fazer de novo, vou mostrar para vocês. A gente teve praticamente 2 price actions no dia. A gente teve um dia de queda, e a partir das 10 da manhã, depois que saiu o relatório do PPI, o índice de inflação ao produtor, o mercado inverteu completamente. Por quê? Por causa da pressão vendedora no ZN, que depois que saiu o relatório, dissipou, inverteu totalmente para compra, e aí inverteu vários ativos aí ao longo do dia. Então, o que a gente vai... se a gente olhar aqui esse profile, a gente teve uma leve queda, um leve fechamento, mas a gente teve uma puta de uma rejeição aqui, nessa região. Então, o que eu coloquei? Distribuição short em P. Por que em P? Porque o cluster principal está aqui. Se tivesse aqui para baixo seria em L, mas não, está para cima. Com rejeição em V em mais de 70%. Então, voltou 70% que tinha caído. Distribuição simples, eu coloquei uma interrogação aqui, por quê? Se a gente pegar aqui entre essa queda, essa alta e o fechamento, praticamente o preço não andou, não mexeu, fechou acima do POC. Então é um fechamento vendedor? Claro que não, é um fechamento mais comprador do que vendedor, apesar do dia ter fechado em queda. Então, quando isso acontece, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de traçar um profile aqui
até esse momento da reversão e depois onde houve a reversão até o final do dia aqui. Okay? Esse primeiro profile, até a reversão, é um profile distribuição short em P. Tá? Agora, a rejeição é um long L. Ó. Tá vendo? POC aqui para cima, fechamento bem forte. E tem um outro cluster aqui embaixo. Então vamos ficar de olho nisso aqui para essa semana. Ajuste do euro no 1,19185. Beleza? A Libra, vamos nessa sequência aqui, depois a gente vê o S&P e o Nasdaq que está na minha outra tela. A Libra, ela fechou um perfil short em P, ela teve a mesma rejeição do euro, mas no final do dia bateu no POC aqui, ó, da quinta-feira e voltou a cair. Tá? Você pode traçar aqui os dois profiles igual no euro? Até pode, mas né, o fechamento foi em queda, a Libra, o Delta fechou totalmente vendedor, em 4.334 contratos, então profile distribuição short em P. Claro, devemos levar em consideração essa rejeição, ok? O ouro, ele teve um perfil de distribuição short em P, também teve a mesma rejeição, porque pressão vendedora no ZN, que a gente vai ver daqui a pouco, puxam os yields, a curva de juros, principalmente de 10 anos, para cima. Yields americanos subindo, puxam o ouro para baixo. Essa é a principal correlação do ouro, tá? E quando isso aliviou, o ouro se recuperou. Então teve essa rejeição em V, né, de 50% dessa queda. Então anula completamente a força vendedora, tá, pessoal? Provavelmente a gente vai ter uma abertura aqui subida. Pode vir retestar esse cluster aqui embaixo, né, nessa região, a VAL? Pode. E se a pressão na curva de juros continuar subindo, pode voltar a cair tudo, ok? Então a gente tem que sempre trabalhar olhando essas correlações, olhando a força desses ativos na hora que a gente for começar a operar. E se muda alguma coisa dentro do contexto, você também tem que mudar, né, o que você está fazendo. Você entrou, por exemplo, comprado num ativo por causa de uma determinada correlação e aquele motivo mudou, não existe mais, não tem por que você ficar comprado mais, ok? Então, ouro. A gente falou do DX, o DX é o euro ao contrário, tá, pessoal? Eu nem fico falando de profile do DX porque é o euro ao contrário. Mas vamos dar uma olhada aqui no gráfico de longo prazo desses três ativos, começando com o euro. O euro, a gente tem a principal região aqui da semana, exatamente próximo de onde fechou, o POC de sexta-feira, certo? Provavelmente a gente vai ter uma visita nessa região antes de definir se continua a subida ou se rompe isso aqui e volta a cair, beleza? A Libra, a principal região da semana, também ficou aqui, ó. Olha, a gente tem vários POCs encavalados aqui, ó, da quarta, da quinta, e se a gente olhar bem a sexta, o POC do dia ele está meio isolado, porque o principal cluster está aqui, ó, está aqui para cima, ok? Então, o POC é onde ficou o ajuste, é uma região importante, é o 1,3718, ok? Mas a principal região da semana foi ali, ó. Então vamos ver se o preço vier aqui, é uma oportunidade para a gente talvez vender e pegar uma continuação, né? Caso entre força vendedora, ok? E a gente colocaria um stop bem curtinho e pegaria uma continuação aqui na Libra para visitar esse POC e caso rompa, vir visitar níveis de preço mais baixos aqui, ok? O DX, a gente teve uma rejeição depois daquela subida forte, o dólar ganhou força, alívio da pressão da curva de juros, diminuiu, rompeu várias regiões aqui, né? Aonde a gente está agora? Qual a principal região da semana? A gente tem o profile de segundo aqui vermelho, a principal região da semana está aqui, e a gente tem uma outra bem forte aqui em cima, tá? Então, caso o dólar ganhe força, rompa essa LTB, tá? Essa LTB ela vem desde lá de cima, a gente tem uma região aqui em cima para prestar atenção, que é o POC de segunda-feira. Mas a principal região da semana está aqui. Então o preço pode bater aqui e voltar a cair? Pode, tá? É isso que mais ou menos o contexto está mostrando para a gente.
Ouro. O ouro ganhou força a semana inteira, né? Deixa eu até aumentar um pouquinho aqui para pegar essas subidas que o ouro teve, né? Principal profile da semana é exatamente no POC aqui de sexta-feira, onde o preço fechou, né? Então, uma definição aqui para cima, a gente pode ter uma continuidade, pelo menos até esse POC, e aí se a gente vê as correlações, dólar fraco, curva de juros tranquila, sem abrir, né? Ou até caindo, a gente pode até pensar em comprar, né? Continuar comprado para romper essa região e vir buscar esse novo patamar, aqui em cima, a LTB. Essa LTB é uma LTB que está bem forte, está desde lá de trás. Okay? Caso o preço comece a cair, a gente já tem um obstáculo, que é o POC aqui de quarta-feira, logo aqui, né? Onde o preço tentou romper na sexta-feira e foi rejeitado, né? Então, primeiro reteste, e a segunda região ali para retestar a semana é o POC aqui, ó, de segunda e sexta-feira. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Isso, segunda e sexta-feira. Ok? É isso o jogo para o ouro essa semana. Vai depender muito de como vai estar a pressão aí na curva de juros e o que vai mandar na curva de juros, o que vai mandar nos contratos futuros. Inflação aí dessa semana, tá? Essa inflação aí vai definir muita coisa. Agora, vamos mudar de tela. Vamos aqui pro S&P, Nasdaq e petróleo. Deixa eu mudar meu webcam aqui. S&P. O S&P na sexta-feira, ele começou o dia em queda. Depois da abertura, o preço subiu. Eu peguei uma vendinha aqui, ó. Eu comecei a vender aqui e depois peguei outra um pouco aqui acima. O preço ficou dançando. E aí, um dos motivos que tinha me feito entrar na operação era a pressão vendedora aqui, ó, no ZN. A curva de juros estava abrindo, reverteu completamente, tá? Então, por causa dessa reversão aqui, eu preferi fechar a minha venda no S&P no negativo, levemente negativo, tá, pessoal? E eu estava certo. Depois o preço até voltou aqui abaixo da minha entrada, do meu preço médio, e depois no final da tarde explodiu para cima. Tá? Então eu não estava errado, não. A principal região para a gente prestar atenção no S&P, tá? Então a primeira delas é o POC aqui de sexta. O POC da semana está aqui, ó, nessa acumulação aqui de segunda-feira, ok? São as principais regiões aí da semana. Se o preço fizer pullback em algum desses lugares e entrar fluxo comprador, pode dar uma comprinha de longo prazo. Opa, a gente está olhando para ficar errado. Aqui. O S&P completamente bullish, né? Subindo lá para... Eu acho que a única coisa que pode atrapalhar isso aqui é esses balanços aí desses bancos, caso venha muito ruim, né? Se a inflação ficar muito acima do esperado, pode ter uma volatilidade grande aí no mercado de bonds, começar a abrir a curva de juros novamente e voltar aquele evento de risk-off que a gente estava vendo aí nos meses de fevereiro e março, tá, pessoal? Eu acho que isso aí vai definir a semana. Se nada disso acontecer, nada de ruim, nenhuma breaking news acontecer, a gente vai ter continuidade nessa tendência, tá? Tá muito forte, extremamente forte. Não tem muito o que ficar analisando aqui não. Mas, claro, vamos ficar de olho nas notícias aí da semana. Nasdaq. O Nasdaq, ele já não rompeu máxima na sexta-feira, né? Fez a máxima aqui na sessão asiática. O ajuste está bem aqui. O POC do dia ficou encavalado com o de quinta. Então, a principal região aí da semana, tá, pessoal? Se vier um pullback até aqui, né? Entrar a força compradora e inverter, a gente pode comprar em Nasdaq barato para pegar um rompimento aqui, ó, dessa máxima da semana e máxima histórica, ok? Só vamos ficar de olho se o que vai trazer o preço até aqui não é um evento de risk-off, né? Porque aí pode ganhar volatilidade, romper isso aqui facilmente, vir visitar aqui, ó, os POCs aqui, ó, de quarta e terça-feira. Vamos só aumentar mais um pouquinho.
para a gente ver a segunda também. Então, o Nasdaq teve uma subida forte aí a semana, rendimento talvez um dos melhores desempenhos de todos os índices, né? O que tem de mais interessante aqui é essas duas regiões, tá, pessoal? Não tem mais nada. Suportou aqui, beleza, vamos embora. Rompeu isso aqui, veio aqui, entrou fluxo comprador, compramos, stop aqui embaixo, vamos embora, beleza? Claro, tem que entrar a defesa e tem que ter motivo. Se o preço cair até aqui, ó, a gente tem que saber o porquê que está caindo até aí. Ajuste no Nasdaq ficou em 13.829, ajuste do S&P ficou no 4.119,50, beleza? ZN, pessoal, opa, deixa eu só diminuir aqui, ó. ZN, na sexta-feira fechou um perfil short em P, né? Com rejeição lá na ponta, com entrada de fluxo gigantesco aqui, ó, depois das 9h20, principalmente às 10, que é quando saiu o relatório de inflação, e o delta do ZN inverteu completamente, estava em menos 52K, menos 51, e fechou positivo o dia em mais 14. Então, ó, virada aí muito forte, subida forte, né? Provavelmente a gente vai ter aí um reteste nesse cluster, né? Rompendo isso, talvez fazendo aquele movimento de reteste, continuando ganhando força, a gente muda todo o nosso contexto aí de tudo, quase todos os ativos, né? A gente tem visto uma pressão vendedora forte no ZN, o impacto que está trazendo no mercado como um todo, né? Porque envolve uma série de expectativas aí, como subida antecipada dos juros, né? Envolve aí diferenças de payoff entre yields mais altos, né? O mercado, as ações do S&P e do Nasdaq tem um dividend yield baixo atualmente. Então, quanto mais altos estiverem os yields dos ativos livres de risco, mais o mercado vai desovar, fechar posições em ativos, em ações, em índices, né? E colocar em ativo safe haven. Então, se continuar subindo isso aí, pode ficar extremamente atrativo para o mercado comprar bons. Já começaram a comprar, a gente viu o corte, né? Mas vamos ficar de olho aí se vai continuar essa pressão compradora. Se continuar essa pressão vendedora, tá? Agora, se caso continuar essa pressão compradora que aconteceu aqui, ó, desde as 10 da manhã para frente, então o nosso contexto já vai ser diferente. A gente vai continuar comprando ações, comprando os índices, negociar comprado em euro e libra e vendido em dólar e comprado em ouro também, ok? Para finalizar nossa análise, petróleo. Eu tenho dois profiles aqui, tá, pessoal? Um mais forte e um mais apagadinho. Esse mais forte aqui, mais colorido, é o perfil do dia. E esse mais apagado aqui é o perfil das 10 horas da manhã até as 15h30 da tarde, que é a hora que fecha, abre e fecha a NYMEX, ok? Então eu gosto de olhar isso aqui. O petróleo, ele praticamente não andou a semana inteira. A gente tem aqui, ó, sexta, quinta, quarta, terça. Deixa eu aumentar um pouquinho, para a gente ver a segunda aqui também. Pronto. Então, olha o profile aqui do semanal do petróleo. Distribuição simples, né? O petróleo na segunda tentou escapar para cá, retornou. Na terça tentou escapar aqui da value area, retornou. E na quarta tentou vir aqui de novo, não foi. E ficou preso aqui, ó, no final do dia, na quinta e na sexta, entre essas duas regiões. Então, onde a gente vai ficar de olho, principalmente nesse POC aqui de segunda, né? E o POC aqui de quarta, ok? Rompimento disso daqui com motivo, né? Queda de demanda ou aumento de oferta, pode ter um movimento direcional de baixa. Rompimento disso daqui por motivo de aumento da demanda, diminuição de oferta, né? Algum possível cenário aí de aumento de demanda com aumento de oferta. A gente sabe que isso é bullish, né? Vamos acompanhar esse acordo aí da volta dos Estados Unidos para o Irã, para o acordo nuclear ali junto com o Irã, né? Isso é uma coisa boa.
que pode trazer tranquilidade para o mercado de energia e a gente pode ver continuação da subida dos preços. Enquanto isso, enquanto não tem definição, a gente vai comprando fundo e vendendo topo, tá? Enquanto não houver definição. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da análise. Eu gosto de fazer essa análise aqui no domingo porque me deixa preparado para tudo que vai vir aí na semana. E eu espero que esteja ajudando vocês também, ok? Uma ótima semana a todos, um grande abraço e ótimas operações aí. Até mais.